Professora Márcia, bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bom? Boa tarde para todos. Um grande prazer estar aqui, bom demais. Então, Márcia, me conta aí como é que foi esse trabalho belíssimo, de onde você se você tem uma academia, se você não tem, como é que você conheceu o método, né? Me conte aí como é que é a sua vida antes, e o que é que deu, o que mudou na sua vida nesse início aí, dessa busca, né, do conhecimento, que eu sei que você é uma profissional que não se contenta com pouco, você está buscando sempre mais conhecimento, acrescentando no seu trabalho. Mas me conta aí esse resumo inicial antes de a gente entrar no caso específico. Tá. Então, eu sou Márcia Flávia, sou de Brasília, sou personal há mais de 25 anos, tenho estúdio já há 15 anos, e nesse estúdio eu tenho uma metodologia própria, né, que eu trabalho a parte física e emocional do ser humano através de várias técnicas, a psicoterapia corporal, a bioenergética, a medicina oriental e yoga. E, assim, eu sempre tive sucesso na minha carreira, na minha vida, nunca cobrei barato, mas assim, eu sempre venho buscando algo mais, nunca realmente estou satisfeita, e eu vi, o ano passado, eu vi o curso, né, do Galo, e assisti aquela parte, aquele personal, aquele que ele faz, que é gratuito, né? Eu falei, é por aqui mesmo, vou já entrar. Entrei e fiquei apaixonada pela metodologia, porque é tudo que eu acredito. Eu sempre quis ser educadora física, né? Desde pequena eu quis ser educadora física. E assim como muitos, eu sei também que quando fui para a faculdade, meu pai falou, não, você não vai fazer educação física. Isso não é profissão. Na época, nem era regulamentada. E eu falei, não, eu vou fazer, porque eu quero cuidar das pessoas. Eu quero trabalhar com a cura, eu quero trabalhar com a prevenção, com a saúde. E assim foi feito. E hoje, graças a Deus, eu cuido da família inteira. Então, é muito bom. E quando eu encontrei a metodologia, eu falei, gente, que maravilha! Alguém que compilou toda a parte fisiológica da educação física, colocou tudo de uma forma simplificada, então acelerou todo o meu trabalho, coisa que eu conseguiria estudar talvez em 10 anos, eu consegui estudar nesse ano todo. Então, assim, foi um achado e eu agradeço muito realmente a oportunidade, né? De estar aqui, de conhecer o professor Galo, de conhecer a metodologia. Sou muito grata. E acredito que os meus alunos também agradecem muito por isso, porque eles também estão vendo a diferença. Não foi fácil para mim sair da hora-aula, né? Hoje eu ainda estou em transição para passar para os programas. Eu entrei na metodologia em novembro do ano passado, então hoje a gente está em setembro, quase um ano, 10 meses. Para mim ainda, eu tive que mudar muito a minha cabeça de entender como que eu poderia fazer os programas com os meus alunos, em cobrar por isso, como que eu ia fazer isso, mas com a mentoria do Menandro, com os cursos que o Menandro faz, com as lives que eu aprendo todos os dias, com os podcasts de cada colega que aparece aqui. E, assim, a questão também, não só o que a parte fisiológica da metodologia me encantou, mas essa questão de ajuda mútua, né? De um querer ajudar o outro. Para mim, isso sempre fez parte da minha vida, a questão de quando você ilumina outro ser humano, a sua luz também aumenta, engrandece. E isso, para mim, foi assim um grande diferencial também da metodologia. E é isso. Assim, um resumo rápido é isso. Então, você falou assim dessa migração sua da hora-aula para o programa. Muita gente que está chegando aí, você que está chegando agora aqui no nosso canal, como seria isso? Olha só, eu venho há muitos anos lutando por uma educação física diferente, uma educação física criteriosa, correta,
onde você entende do que está fazendo e por que está fazendo e procurar modular treinamento para o corpo mudar. Isso não vem da agora, né? A gente criou essa metodologia ao longo de mais de 35 anos, fazendo critérios, colocando recursos para poder melhorar. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender quando ela falou assim, sair da hora-aula, não é simplesmente sair da hora-aula, é porque a hora-aula não dá resultado, não garante. Porque, assim, violenta os princípios científicos. É uma coisa básica que a gente aprende na nossa faculdade quando a gente dá treinamento esportivo. Aí a pessoa pensa, o aluno pensa, não, se eu vou usar isso se eu for trabalhar no deporto. Não, você aprende para modular exercício, montar programas de treinamento para um determinado fim, ou objetivo, ou critérios que você queira mudar naquele organismo. É por isso que existe o princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio volume versus intensidade, especificidade e continuidade. Tudo isso tem que ser modulado. Agora, uma outra coisa fundamental é que, quando a gente fala no princípio da continuidade, para cada capacidade tem um tempo de recuperação entre uma sessão e outra. Por exemplo, um treinamento aeróbio, onde você pode trabalhar de intensidade de 50% até 85%, o tempo de recuperação para você colocar outra sessão da aeróbio seria de 6 a 24 horas. Num treinamento de força dinâmica, seria de 36 a 48 horas. O que significa dizer que se eu faço 3 dias na semana, né, pelo princípio da continuidade, estímulo, resposta, supercompensação e tempo de recuperação, fica curto. Imagine você tem segunda, quarta e sexta para treinar e vai ter que fazer um treinamento aeróbico seguindo uma sequência, né? E aí não vai dar, porque você perdeu aquele tempo de recuperação ajustada, passou o tempo, perdeu continuidade. Da mesma forma, é o treinamento de força. Quando você faz 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, você simplesmente está fazendo com que seu aluno gaste energia, mas não diz que é em forma de gordura, de carboidrato, de proteína, de nada. Então, montagem, quando a gente fala montagem de um programa de treinamento, ele tem que ter um mínimo de sessão de treinamento, que seriam 5 dias na semana. 3 dias, 2 dias na semana é muito pouco, não quebra nem a homeostase direito, porque o indivíduo que tem 7 dias na semana e 3 ou 2 ele faz alguma coisa, o restante ele não faz nada, o organismo dele continua gastando pouca energia e está acumulando em forma de gordura. Não dá tempo da coisa evoluir. Aí vêm-se os enlatados do fitness, que diz o seguinte, vamos treinar 15 minutos por dia, já que você não tem tempo. Olha que absurdo. Já que você não tem tempo, tem um trabalho de 15 minutos que vai aumentar, que vai fazer você emagrecer. Quando você vê um negócio desse, é uma pura mentira. Por quê? É não respeitar os princípios científicos. O principal, individualidade biológica, que aí no genótipo é a caractere genética daquele indivíduo, e o fenótipo, as condições que ele está, aquele organismo. Então, para você mudar a condição, eu digo padrão de normalidade, você tem que treinar aquela variável. E para isso você tem que ter modalidade, intensidade, gasto calórico, frequência semanal, duração e progressão. Então, 3 vezes na semana é insuficiente, 4 dias apenas sai do sedentarismo. Uma outra coisa que normalmente se faz na hora-aula é atividade física e não exercício físico. Então, não dá para você, hoje mais, a educação física tão evoluída, a fisiologia do exercício mais evoluída ainda, ficar ouvindo coisas do tipo, 15 minutos você faz por dia e você já resolve todo o problema. 15 minutos, olha só, tem pessoas que têm um VO2 diferente do outro, tem pessoas que têm gordura a mais do que a outra, carência muscular a mais, circunferência de cintura, ou seja, qualidade do sono, intestino, ou seja, tudo é diferente. Como é que eu digo que para todo mundo 15 minutos de alta intensidade vai resolver, vai emagrecer todo mundo? Isso aí foge do que a gente fala de ciência. Quando eu digo sempre que a empresa do fitness veio para estragar a educação física, muita gente diz, professor, você está falando isso, não deveria. Não, eu sou ciência, eu trabalho com ciência, né? Eu procuro trabalhar dentro de uma linha de fisiologista, de nutricionista, de professores, de médicos que trabalham, e cientistas que trabalham dentro do que seriam os conceitos das grandes, né,
ciências, ou a fisiologia humana, a fisiologia do exercício, a bioquímica, né, a embriologia. Agora, trabalhar nesse esquema que 15 minutos que resolve todo mundo é você violentar todas essas ciências, né? Todas essas que eu citei. Então, é muito pouco, né? Você que está vendo pela primeira vez entender de que alta intensidade ou 15 minutos por dia vai resolver o problema de todo mundo. Então, eu vou mostrar para você o porquê da hora-aula. Você pode até trabalhar hora-aula, contanto que você tenha a progressão do treinamento, iniciação, reunir os princípios científicos e fazer a periodização. Você pode. E você ir lá mandando, controlando a atividade do aluno. Olha aqui, hoje você vai fazer isso, a sua zona-alvo é essa aí. Não tem importância, o aluno vai pagar, mas ele precisa entender que ele precisa ter, no mínimo, 5 dias na semana para poder fazer o programa coordenado dentro dos princípios científicos, dentro de uma fisiologia, de uma metodologia que garante o resultado. Eu queria fazer essa abertura, aproveitando aí a deixa da Márcia e dizer, para eu migrar da hora-aula. A hora-aula foi uma coisa que colocou-se de uma forma completamente diferente do que é o personal. Hora-aula foi colocado pelo senso de professor. Professor, no meio acadêmico, recebe por hora-aula. A hora-aula dele pode ser do especialista, é um valor, do mestre é um valor, do doutor é outro. Agora, trazer isso para o personal, para o professor dentro de uma academia, você não está dando aula de conhecimento, de parte técnica, para poder fazer uma monografia para o aluno. Você está orientando, você está modulando o exercício. Então, essa coisa de hora-aula é a coisa mais ridícula que se colocou no personal tradicional ou na educação física. Porque hora-aula não mede valor, não mede o seu conhecimento. Hora-aula não faz com que o teu cliente defina se você é melhor ou não do que o outro. O que vai definir é a capacidade que você tem de resolver problema, assim como a professora Márcia resolveu. Então, Márcia, apresente aí o seu trabalho, fale desse seu trabalho, quais foram as suas dificuldades, como é que essa mudança foi, que você disse, mudei, foi um pouco difícil, é normal você sair de um tempo só trabalhando daquela forma, e de repente vem um cara mostrando para você e que fez sentido, porque você continua estudando, você, quando eu falo você que está aí do outro lado da tela, né, e mostrar que, faz sentido, então vou colocar em prática. Então, a mudança de uma coisa que já dá certo, que era o caso do seu estudo, para uma mudança de trabalho dentro da estrutura e adaptar isso dentro da estrutura, que foi uma coisa muito melhor. Então, Márcia, mostre aí seu trabalho. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então, mas essa dificuldade, a primeira dificuldade que eu tive foi realmente de mudar a minha cabeça, né? De realmente entender que eu precisava, que eu poderia abrir esse leque e trabalhar com os programas. E essa aluna, ela, assim, é uma aluna bem complicada, que ela chegou até mim, eu falei, nossa, ela tem uma gordura androide central extremamente elevada, e ela chegou até mim através de um outro programa que eu fiz. Ela assistiu uma live que eu fiz de uma outra pessoa, e ela falou, não, vou entrar, vou fazer. E ela me procurou, e eu fiz a avaliação dela, né? Comecei a fazer, fiz a consulta, e uma que é muito importante também para quem está começando, ou para quem está na metodologia, todos os passos que o Menandro coloca, da consulta, depois da avaliação. Eu fiz muitas avaliações porque eu tenho, assim, na minha história, eu acho que eu tenho muito mais de 1000 avaliações. Mas na metodologia eu fiz muitas avaliações de graça para eu conseguir entender como que realmente era a interpretação da avaliação. Isso é importante realmente. E eu fiz isso. E realmente deu muito certo. Hoje eu cobro pela avaliação, mas enfim, ela chegou e eu fiz a avaliação. Se puder colocar, né, Menandro, por favor, o comparativo. Ótimo, obrigada. Então, ela é uma mulher de 43 anos, ela era sedentária, estava pesando 92,5 quilos,
Então, aí a gente já vê que ela já estava com uma gordura hiperplásica. Então, a gente sabe que a gordura... Eu falo para os meus alunos que a gordura é um pouco injusta, porque ela tanto aumenta de tamanho, quanto pode aumentar a quantidade de células de gordura. E no caso dela, pelo peso, a gente já sabe que ela estava com essa gordura hiperplásica, que a gente sabe que é a altura para mulher menos 110. Então, ela teria que estar aí dentro desse padrão com 55. E como ela já estava com 30 quilos a mais, então ela já estava com essa gordura hiperplásica, que dificulta um pouco mais o trabalho, e o que eu falo para ela, ela tem que manter isso na vida dela. As mudanças que a gente viu, que a gente já teve, ela vai ter que levar para a vida dela, porque ela pode sim aumentar a gordura, né? Porque a gordura, ela tá ali. Se ela der o estímulo, se ela mudar os hábitos dela novamente, comer demais, a gordura vai inflar novamente. E o IMC dela, um IMC de obesidade grau 1, ela estava com 33,98. Hoje, só para vocês terem uma ideia, ela diminuiu para 77 quilos e hoje ela me mandou uma mensagem falando: Márcia, já caiu para 76. Então eu estava aqui, o peso dela, né, de 92 foi para 77. O IMC dela hoje é sobrepeso, que até eu falei para ela, a gente terminou esse programa, que foi, assim, fantástico, que eu fiquei impactada realmente, muito impactada e surpresa e feliz com o resultado, mas a gente sabe que a gente ainda tem alguns pontinhos que podem melhorar. E eu já recomecei um novo programa com ela agora, com outros objetivos e outras metas. E que, inclusive, eu acho que ela deve estar assistindo esse podcast, porque ela liberou a imagem dela, né? Então, ela está super feliz e, assim, ela quer passar para outras pessoas que é possível você sair de um quadro de doença para um quadro de saúde, simplesmente com a modulação do exercício correto, com a alimentação correta, com mudanças de hábito, mudando o emocional, né? Esse quadro completo, mas sem nenhum tipo de medicamento. E aí eu sempre brinco, o quanto vale essa vida, né? Se a gente for analisar o quanto que isso vale realmente. Você mudar, que a gente vai apresentar essa questão. Sua vida vale quanto? Não tem preço. Não tem preço. Duas coisas aí só para poder o pessoal que chega, você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, quando ela falou da obesidade hiperplásica, nós temos vários tipos de obesidade, tá? Vou acrescentar mais alguma coisa, porque a ideia do podcast é dar mais conteúdo. Então, olha só, nós temos a obesidade primária, que é aquela obesidade que dá por conta da falta do exercício físico e uma alimentação inadequada. Nós temos a obesidade secundária, que é oriunda de uma disfunção endócrina ou uma disfunção hipotalâmica, ou seja, nível de estresse, síndrome de Cush, né, ou no sistema endócrino, por exemplo, hipotireoidismo. Né? Então, isso é uma obesidade secundária. Outra obesidade, ela com relação à distribuição da gordura no corpo. Ela pode ser ginoide ou ginecoide, onde a pessoa desenvolve gordura na região da coxa, quadril e mama, e a obesidade, no caso, androide, que desenvolve essa gordura na região central ou abdominal. E dentro dessa daí, temos outra obesidade, que é classificada como obesidade hipertrófica e hiperplásica. Hipertrófica, quando ocorre um aumento do tecido adiposo, aumento do tamanho da célula adiposa. A célula adiposa é a célula que armazena toda a energia que o corpo não gasta, e energia oriunda do alimento que não é utilizado, vai ser colocado no adipócito, nessas células de gordura armazenada em forma de triglicerídeos. Isso é uma hipertrofia ou obesidade hipertrófica. E a hipertrofia hiperplasia é multiplicação. Então, no caso específico, o adipócito,
ele aumenta tanto de tamanho que ele se rompe e desenvolve-se novos adipócitos. Quando é que ocorre isso? A Márcia até falou, quando o indivíduo aumenta de gordura no peso corporal acima de 30 quilos em relação ao peso considerado padrão de normalidade, que seria estatura em centímetro menos 110 para mulher, estatura em centímetro menos 100 para homem. Então, quando essa pessoa, por exemplo, uma mulher de 1,70 m, ela teria que pesar 170 menos 110, 60 quilos. Se ela aumentou para 90 quilos o peso corporal dela, ela já começa a desenvolver a hiperplasia dos adipócitos. E o que isso representa para a gente? É muito ruim de desenvolver hiperplasia, porque quando você faz um processo de emagrecimento ajustado, a pessoa ela perde gordura, diminui os adipócitos, mas ela não perde aquela quantidade de adipócitos por um tempo. Então, para ela voltar e ter o efeito sanfona é muito rápido. Então, por isso que a gente fala, essas dietas hipocalóricas, essas dietas restritivas, esse jejum intermitente, esses treinamentos de alta intensidade, não faz com que a pessoa tenha um emagrecimento saudável. Entenda, o que eu falo de emagrecimento saudável é aumentar ou manter a massa magra e tirar gordura do componente gordo. E para isso, você tem que ajustar de acordo com as características do seu aluno, o nível de condicionamento, qualidade do sono, qualidade do intestino, tudo isso é modulado para que ocorra a mudança. Não é simplesmente mandar correr, não é simplesmente treinar 15 minutos em alta intensidade. Isso realmente não funciona. Emagrecer é algo muito mais ajustado e é por isso que o nosso método peso ele faz com que ocorra isso muito mais rápido, sem sofrimento, gerando prazer. Então, Márcia, continue aí. Eu tive que acrescentar mais alguns detalhes, porque você sabe que aqui no YouTube muitos profissionais vão chegando e não sabem do que a gente está falando, a gente precisa dar mais conteúdo. Mas continue, querido. E sempre muito bom, que a gente sempre aprende. Bom, então, voltando aqui à tabela, né? A circunferência de abdômen estava 110,5 e ela foi para 89,7, ela diminuiu quase 16 centímetros de abdômen. A circunferência de cintura estava 105 e foi para 89,2, ela diminuiu quase 21 centímetros de circunferência de abdômen. Em menos de 60 dias, em menos de 60 treinos, né? E quando a gente percebe essa gordura androide central, a gente já sabe que a resistência à insulina acontece, já existe, o cortisol está elevado, isso já me mostra que o organismo dela está extremamente inflamado, e eu precisava realmente fazer com que ocorresse a beta-oxidação, aumentasse aí a ação da lipase hormônio sensível e diminuísse a ação da lipoproteína lipase, que é o que estava acontecendo no organismo dela. Então, eu precisava urgentemente ativar os hormônios, a adrenalina, o glucagon, o GH, através do exercício, do sono e a alimentação ajustada, né, com o carboidrato de baixo índice glicêmico, para diminuir essa resistência à insulina. E aí eu já percebi também que ela estava com certeza, com essa gordura central, com gordura no fígado e gordura nas vísceras também, porque com essa circunferência de cintura já me mostrava. E depois eu pedi para que ela fizesse o exame de imagem e constatou realmente que ela estava com gordura no fígado grau 3, a esteatose hepática grau 3. E, além disso, já estava com hematomegalia, que é o aumento do fígado, que provavelmente proveniente pelo excesso de gordura, e estava também com colelitise, que é pedra na vesícula biliar, que pode também ser proveniente da gordura em excesso. E que também eu estava estudando, pode ser também um efeito colateral do medicamento que ela usa, né? Que ela usa há 5 anos o fenofibrato, e que há 5 anos não adiantou nada,
porque não aconteceu absolutamente nada, assim, né, com a gordura visceral e nem mesmo com triglicerídeos dela. O que realmente veio a modificar, a trazer realmente uma condição diferente para ela no organismo dela foi essa modulação, a modulação, o programa de treinamento específico para ela. E ela estava com uma carência muscular de 12, quase 12 quilos, né? Então, assim, isso também já me falava, além, essa questão do organismo extremamente inflamado, extremamente ácido, e com um coeficiente respiratório próximo a 1, com certeza, coeficiente respiratório é o volume de gás carbônico dividido pelo volume de oxigênio, estava próximo a 1, com certeza a gente precisava mudar essa condição. Ela estava utilizando aí como fonte de energia a proteína, a glicose, e a gente precisava fazer com que o organismo dela consumisse gordura como fonte principal de energia e passasse para um coeficiente respiratório a 0,71 aproximadamente, né? E a gordura excedente, ela estava com 17 quilos de gordura excedente. Na última avaliação que a gente fez, ela está com 5,5 de gordura excedente, então ela diminuiu muito a gordura. Foram 19 quilos de gordura que ela diminuiu nesse processo, em 60 dias. Diga-se de passagem, né? Olha só, 19 quilos só de gordura é uma criança, né? Que tirou uma criança já andando, uma criança de 2, 3 anos. Então, gente, olha só, o emagrecimento, o processo do método peso, não é só emagrecer. Não é só emagrecer, mas, sobretudo, melhorar os marcadores de saúde como um todo. Você vê a triglicerídeo, colesterol, glicemia, né? Outra, pressão arterial, resistência à insulina, qualidade do sono, intestino funcionando melhor. Ou seja, é uma organização, né, dentro do que a gente fala, reprogramação do organismo metabolicamente para uma situação que estava de doença para uma situação de colocar uma pessoa saudável. Não é só perder peso, não é só perder gordura, emagrecimento. Muitos profissionais não falam a respeito disso, a respeito de que existe uma modulação criteriosa para cada organismo, para que esse organismo, além de emagrecer, fique saudável. É isso que o método peso faz. É isso que é a organização e a reprogramação metabólica. Mas vamos lá, doutora Márcia, continue. Vamos lá. Então, voltando aí, a frequência cardíaca dela foi uma das poucas coisas que estava dentro da normalidade, né? E mesmo assim diminuiu a frequência cardíaca de repouso, de 84 foi para 74. A pressão arterial, ela já estava com uma leve hipertensão sistólica e regulou também. O colesterol total dela estava 194, foi para 117. E a gente percebe que o colesterol dela total estava dentro da normalidade. Mas quando a gente foi analisar Castelli 1 e 2, se puder mudar. Muda a tela aí, pronto. Isso. Então, Castelli 1 e 2 estavam alterados. O ideal é até 4,4 para a mulher, estava 5,5. Castelli 2 também, então a gente já vê que ela também estava aí com essa alteração no colesterol, aumentando o risco de desenvolver uma doença coronariana, sofrer um infarto, um AVC. E ela relatou, ela chegou para mim e falou: Márcia, eu preciso mudar, porque eu tenho medo de infartar a qualquer momento. Eu tenho 3 filhos e eu tenho medo de deixar meus filhos. E aí, quando eu vi a avaliação, eu falei: vamos lá, vamos que a gente consegue. E você vai conseguir. Essa questão do emocional é muito importante a gente estar trabalhando junto com o nosso aluno. E quando ela falou que realmente queria, eu falei: então você vai conseguir. Márcia, olha só, como eu disse no início, gente, eu realmente me emocionei quando eu vi
o depoimento, eu vi as imagens, eu vi o trabalho belíssimo que ela fez. Olha a fala dessa aluna da Márcia, ou dessa cliente, ou dessa paciente. No caso específico, uma paciente. Por que paciente? Porque ela estava já desenvolvendo algumas doenças. A saúde dela ela não estava saudável. Olha o que ela comenta. Márcia, eu não quero morrer. Eu tenho filhos para criar. Eu preciso vê-los crescerem. Gente, olha, isso é muito forte. É isso que eu quero mostrar, essa educação física diferente, que resgata a vida das pessoas, que salva a vida, que melhora a autoestima, dá dignidade e faça com que a longevidade aumente. Porque, afinal de contas, todo e qualquer ser humano, né, ele quer ter filho, ele quer ver os filhos crescerem, formar, ter os netos e dar continuidade à vida. Então, uma pessoa que desenvolve pela obesidade uma série de doenças, ela precisa ser ajudada. E só um profissional de qualidade que saiba os processos corretos de emagrecimento vai conseguir resgatar essas pessoas. É muito importante que vocês que estão do outro lado aí, um profissional de educação física, um nutricionista, entenda que não é só um corpo que vai aumentar de peso ou diminuir de peso. Por dentro disso daí, por tudo isso, existe um corpo que fisiologicamente está desregulado, mas mentalmente também está fora dos padrões. Então, como ela disse assim, poxa, eu vou te ajudar. O aluno, ele entrega para a gente corpo e alma, para que você, que é um especialista, resolva. Na cabeça do aluno, ele acha que todo profissional ele sabe fazer o processo. Lamentavelmente, isso não ocorre. Então, são profissionais que trabalham na área de saúde, trabalham especialista em emagrecimento, no método customizado, que faz com que qualquer situação que venha a ser apresentada, a gente monte um programa específico. E isso foi o que a Márcia falou. Isso me sensibiliza muito, Márcia, porque, assim, como eu conversei com você nos bastidores, Deus me deu um caminho para desenvolver essa metodologia, mas não foi para mim, foi para o próximo que está do outro lado, são para vocês, profissionais que estão fazendo o trabalho belíssimo, ajudando a resgatar a pessoa. Eu sozinho eu não conseguiria quantificar e ajustar tudo isso, se eu não tivesse orientado por Deus. Então, eu, às vezes, me questiono por que eu fui escolhido para fazer isso. Porque é de uma grandiosidade imensa, né? A redundância aí, do trabalho, do método, do que ele faz com as pessoas. Né? E mais do que isso, ele resgata a vida do profissional de educação física e mais, resgata a vida dos clientes que estão lá na ponta da linha. E é disso que a gente precisa mostrar. Por isso que eu faço os podcasts, eu trago os profissionais que já aplicam o método, que está resolvendo os problemas, está ajudando as pessoas com conhecimento. E por que eu faço isso? Para mostrar que qualquer um de vocês pode. Basta querer, não é? Agora, para fazer tudo isso, não pode ter informação rasa. Não pode simplesmente achar que 15 minutos de alta intensidade emagrece todo mundo. Que para emagrecer é só fechar a boca e correr. Isso não existe. Isso aí é coisa que inventaram aí nas redes sociais ou no personal como um todo, ou até na própria faculdade, e até outros profissionais que estão comungados com a indústria do fitness, que não, para a saúde, para a educação física, foi a pior coisa que foi colocado para a gente, a empresa do fitness. Mas vamos lá, Márcia, mostre o seu trabalho lindíssimo. Mas eu sempre, assim, voltei aqui lembrando que você falou. Na educação física, eu sempre achei que nós profissionais de educação física poderíamos ser realmente os médicos da prevenção. E eu sempre estudei para isso, para realmente prevenir doenças, trabalhar com saúde. Mas quando veio a metodologia, eu falei, gente, eu posso trabalhar com a cura. Eu falei, pronto, é isso. Que eu também tenho para mim que eu tenho uma missão particular realmente de trazer cura para as pessoas. Eu falei, gente, encontrei a pessoa certa e a ferramenta certa para alcançar isso de uma forma mais rápida. E é o que está acontecendo, né?
E realmente, assim, é muito gratificante. E, assim, eu também fico impactada. Quando eu olhei, porque ela me deu esses exames agora, esses dias aí para trás. Quando eu olhei esses exames, eu falei, gente, é inacreditável, é muito bonito, é realmente divino isso, realmente. E, assim, o que é muito importante também, a gente está trabalhando na questão que você vê, a mudança que a gente proporciona, né, para os nossos alunos, mas a gente saber que a gente é simplesmente uma ferramenta de Deus, porque trabalhar essa questão da humildade, do ego, como a gente estava falando, né, que a gente também tem que trabalhar com a gente mesmo isso, porque é fundamental, porque sem Deus a gente não faz nada. E assim, então, com a metodologia, eu vi a possibilidade de trazer cura. E eu falei, nossa, é isso, é aqui. E aí, voltando, né, para o nosso quadro comparativo, o triglicerídeos dela estava 209 e foi para 122 em 60 dias. É muita coisa. Olha a glicemia dela. A glicemia estava 134. Já estava na diabesidade. E diabesidade. Foi para 79. E aqui com baixo risco, esse marcador final, com baixo risco de desenvolver diabetes. Que bom. Olha isso. Olha a hemoglobina glicada. Estava 6,5, foi para 5,4. O TGO, o TGP, que são os marcadores, e o GGT, que são os marcadores que a gente avalia o fígado, os dois primeiros, o TGO e o TGP, estavam ok. Porém, o TGG, o gama-glutamiltransferase, estava bem elevado, 88. Eu não coloquei aí, porque ela me mandou essa informação ontem à noite. Foi para 33. Gente, olha só, esses marcadores que a Márcia está falando é com relação à lesão no fígado. Né? Toda vez que tem... no corpo da gente, existem os informantes de que alguma coisa não esteja funcionando bem. Então, por exemplo, TGO, TGP, né, são marcadores que dizem que o fígado está tendo algum tipo de lesão. Então, informa através desses exames. O médico analisa e vai dizer, bom, seu fígado realmente está sofrendo. Ele pode estar com estetose hepática e pode migrar para uma cirrose hepática. Nesse caso, a cirrose, ela, diferente do que muita gente imagina, que só o cara desenvolve cirrose se beber muito, não. Muita medicação favorece isso e gordura no fígado. Tem gente que morre de cirrose hepática sem nunca ter tomado uma bebida alcoólica. Então, assim, o marcador está dizendo que tem lesão no fígado e que essa lesão ela pode ser aumentada se não tiver cuidado. Quando você reduz gordura corporal, quando você coloca o organismo em uma nova reprogramação, os marcadores caem, porque bom, não está tendo mais lesão no fígado, então os marcadores diminuem. Então, isso é importante você entender, porque se você não sabe interpretar esses detalhes dos exames e não tem uma forma de controlar o seu aluno desde a anamnese, avaliação corporal, Castelli 1, Castelli 2, sono, intestino, vias metabólicas, princípios científicos, você não tem condições de realmente ajudar ninguém. É isso que se trata o nosso método. É por isso que a Márcia, com muita maestria, com muita autoridade, fala desses marcadores como se fosse, né? Vamos fazer um paralelo aqui, é um médico. Né? O médico ele tem, na faculdade, a obrigação de saber isso, porque é a linha dele. Mas nós, profissionais da área de saúde, esse tipo de personal, na nossa metodologia, temos também a obrigação de saber o que está passando internamente com o aluno. Então, se a gente é da área de saúde, esse foi meu sonho desde o início da minha carreira, foi poder interagir, ter conhecimento para interagir com profissionais da área de saúde, entendendo o que está acontecendo para poder dar
ajudar na solução. Né? Por exemplo, eu falei em uma das lives que é uma pessoa que tem uma hipertensão. Primeira coisa que o médico analisa é o seguinte: essa hipertensão está sendo provocada por retenção hídrica? Se for assim, ele dá um diurético, é o primeiro tratamento que dá, e pede para fazer exercício físico. Né? Se a hipertensão não é cuidada, ele dá um antihipertensivo. E aí vai colocando. E se nada disso ajustar, o que vai ajudar a baixar a pressão e regular vai ser o exercício físico. Quando eu falo exercício físico, já não é mais atividade física. Atividade física é qualquer atividade que gaste energia acima dos níveis basais. O exercício físico ele é modulado, quantificado, individualizado e que reúne os 6 princípios, os 6 componentes: modalidade, intensidade, gasto calórico, frequência semanal, duração e progressão. Isso vem modulado de acordo com uma avaliação criteriosa daquele aluno, desde o estado de saúde total, saúde mental, saúde do intestino, saúde do sono, ou seja, para modular o exercício e fazer o corpo mudar de comportamento e entrar na fase de saudável. Então, vamos lá, Márcia, continue aí, que está muito gostoso o nosso bate-papo. LDL que está aí em cima, mas o LDL estava bem alto, estava 144, foi para 68. O HDL de 35, ele abaixou também, foi para 30. Mas o que eu falei para ela? Ele abaixou porque ela está tomando medicamento, que é para colesterol, que é o fenofibrato. Porque se ela não estivesse tomando, a gente iria aumentar o HDL. Foi a única coisa que eu achei que ia acontecer, que não aconteceu, mas devido a esse medicamento. E a minha proposta agora, né, nesse novo programa, é tirar esse medicamento. Porque assim a gente vai conseguir estimular o HDL, estimular o VLDL, que é o transportador, né, da gordura no fígado, que já não tem mais, mas eu quero realmente trazer mais essa questão para a saúde dela, estimular, e aí para isso a gente precisa estimular a colina, que é o aminoácido, e principalmente a minha preocupação foi realmente com o intestino dela. A gente vai ver aí na frente que o intestino dela é regular, estava sendo regular, mas a gente sabe que tinha uma desbiose intestinal, porque senão ela não estaria com essa gordura androide tão elevada no início do programa. Então, eu tive uma grande preocupação aí de estimular as bactérias boas do intestino, até porque o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. E ele tem 100 milhões de neurônios, então está completamente... Ele é considerado como um sistema só. E está muito interligado com o emocional. E eu gosto muito do trabalho com essa questão emocional, e a gente sabe que todo excesso tem por trás uma grande falta, uma grande escassez. E como está muito interligado com o intestino, eu tive realmente uma grande preocupação de trabalhar aí o intestino para regular essa questão também do emocional. É importante você tocar nisso aí, Márcia, porque para o pessoal ver que não foi tão fácil o trabalho. Gente, olha só, quando ela falou com muita autoridade sobre o intestino, eu digo para você, sim, é o segundo cérebro, sim, tem vários milhões de neurônios, sim. Então, entenda o seguinte, tem muitos profissionais da área de saúde, médicos, etc., que trata o problema, mas não trata a causa. Muitos casos de depressão e ansiedades ocorrem no intestino. Se o intestino não está funcionando bem, não adianta tomar medicamento, que é um paliativo, você tem que corrigir o intestino. Então, se você não corrige o intestino, fica difícil você tratar depressão, ansiedade, irritação, estresse. Então, é por isso que eu digo sempre, não é simplesmente trabalhar em alta intensidade, correr ou fazer 15 minutos de alta intensidade que vai fazer o corpo reagir e estar melhor. Não, tem que ser modulado, tem que ser quantificado. Mas vamos lá, Marcinha. Vamos lá. O VO2 dela estava 31,4, eu calculei, eu usei o questionário de Duke, até porque não tinha como a gente fazer nenhum teste de esforço diante de um organismo dessa forma.
E hoje eu calculei através da estimativa, né, 1,8 a 4 sessões até 42, e depois disso, a cada 4 sessões é 0,8, e hoje a estimativa é que ele esteja a 46. Então, melhorou muito essa questão da oxigenação, da quantidade de mitocôndrias, e é o que eu falo, né, sempre para os meus alunos. A gente tem o principal combustível no nosso corpo, que é o oxigênio, porque ele é responsável por todas as transformações, tanto para a parte física quanto para a parte emocional. E o transportador é a água. E se a gente soubesse respirar, ter um bom condicionamento e beber água, a gente diminuiria aí 80% das doenças, tanto da parte física quanto da parte emocional. Então, essa mudança no VO2 dela foi muito significativa para ela alcançar resultados assim tão significantes. E aí ela tinha um sono bom, porém ela não tinha um sono restaurador. Ela não acordava descansada, ela acordava cansada. Ela não entrava no sono profundo, no sono REM. Ela não dormia, não passava pelas fases do sono, N1, N2, N3, N4, no REM. Ela não sonhava colorido, e hoje ela sonha colorido. Ela fala, nossa, eu sonhei isso, sonhei aquilo, sonhei colorido. E assim, eu também eu pedi para que ela fizesse meditações também, porque no caso dela, ela precisava trabalhar essa questão de trabalhar a mente também para ela alcançar o resultado e conseguir permanecer firme no processo. Porque a gente sabe que o açúcar e o carboidrato a gente considera como igual ao álcool, igual a droga, o efeito neural que tem é o mesmo. Então, eu pedi para que ela fizesse meditação. Eu também sou professora de yoga, né? Então, eu tenho essa facilidade. E, inclusive, eu optei, né, por parar de dar aula de yoga para me dedicar à metodologia. Então, essa foi uma das minhas escolhas aí. Mas, assim, eu utilizo a ciência que eu aprendi e aplico na minha vida e na vida dos meus alunos, e é muito bom também. Então... É muito legal você ter conhecimentos de outras áreas. Eu digo sempre, não basta ter só o conhecimento da metodologia. Você veja os anos de experiência, os anos de pesquisa e de estudo da professora Márcia, junto com a metodologia que ela já usava dentro do seu estúdio, acrescentou, ele vai completar o universo, ou seja, completar o corpo, ou seja, a forma de interagir com o corpo. Cada aluno, gente, cada cliente, ou cada paciente, ele precisa de uma atenção específica. Daí, quando a gente chama assim, método de treinamento customizado. Customizado é porque cada um vai ter uma nova modulação. Método peso, cada um vai ter a sua modulação. Então, assim, às vezes, eu estava conversando com a Márcia, às vezes a gente... O mais difícil para aquele aluno que quer emagrecer, que ele já tentou de tudo, que já sofreu com todas as mentiras, que já fez dietas mirabolantes, não funcionou, tomou remédio, botou até balão gástrico, eu tive casos assim que teve até balão gástrico, e não resolveu o problema, porque o problema está aqui. Tem uma coisa importante que se chama treinar o cérebro. Treinar o cérebro no processo de emagrecimento é o que ela já está fazendo. Por exemplo, respirações, a aula de yoga também ajuda no contexto total. E mais, treinar o cérebro. Eu, geralmente, quando eu entro num processo para fazer emagrecimento do aluno, eu tenho um acordo com ele. Eu digo assim, a gente vai começar num sábado. E no outro fim de semana você não vai ter que sair. Então, me diga qual é o próximo fim de semana que você não vai sair para nenhum churrasco, nem para nada. Porque eu tenho 2 fins de semana. Em 2 fins de semana, eu tenho 2 semanas. Em 2 semanas, você vai perder numa média de 6, 9 até 10 a 12 quilos, né? Em 2 semanas, porque isso acontece. Então, se ele tiver o comportamento assim, tiver o comprometimento comigo, nesse caso a gente faz. Então, uma das vantagens do método é que quando o aluno pesa todos os dias, ele tem perda. Se ele tem perda, ele está motivado. Se ele está motivado,
aquela briga que tem com o carboidrato, como a Márcia falou, tudo branco faz mal, sal faz mal, açúcar faz mal, cocaína faz mal. Então, e tudo isso gera dependência no organismo. Quando a Márcia disse, é igual uma droga, tirar a dependência química do carboidrato, do refinado, do açúcar, vamos dizer assim, é muito difícil, é uma dependência. Então, assim, existe uma reprogramação gradativa. E uma das coisas mais importantes nesse processo, para quem já tentou de tudo, estava pensando até fazer uma cirurgia bariátrica, que também não resolve, porque está o problema aqui, está o problema central. Então, se eu não mudo a estrutura, se eu não mudo o funcionamento do corpo e a mente, não tem como chegar a um objetivo a não ser e dar continuidade para não ter o efeito sanfona. Mas vamos lá, Márcia, segue aí. Vamos lá. Então, a gente parou na parte da qualidade do sono, né? Isso. Então, hoje ela sonha colorido, o que é fantástico. Mas assim, eu lembrei aqui uma coisa importante também, né? Quando eu começo a fazer um trabalho de um programa, eu sempre observo principalmente os 3 primeiros dias, porque são os 3 primeiros dias piores da vida daquela pessoa. Então, eu acompanho 24 horas. Pode me ligar a hora que for, porque vai precisar. E assim, eu tive uma aluna, a primeira aluna que eu tive do método peso, ela me ligava de hora em hora nos 3 primeiros dias. Eu quase enlouqueci. Eu falei, meu Deus do céu, que eu não vou conseguir. Mas passou o 3º dia, eu falei, agora você vai comprar um presente para você, que não seja comida, uma roupa, um batom, e isso, vamos seguir. Você já conseguiu a pior parte, o momento mais difícil. Agora você vai conseguir seguir. Aí a primeira semana também eu fico bem de olho, vou seguindo até a 3ª semana. A partir da 3ª semana, eu falo, olha que bom, outro presente, merece outro presente. Porque o seu cérebro já entendeu o que você precisa fazer. A partir de 21 dias, hoje a ciência nos mostra que você cria novos hábitos. Então, começa a ficar mais fácil. Você pode respirar melhor agora e, de novo, pode se dar o parabéns por ter conseguido chegar até aqui. Então, essa parte emocional tem que estar sempre aliada para a conclusão dos programas, né? Você tocou assim nos presentes, eu me lembro de um processo que eu estava fazendo para alguns alunos. Tive uma aluna que ela tinha tentado de tudo, né? Estava muito acima do peso. Estava já às beiras de uma cirurgia. E aí eu disse para ela assim, olha, eu garanto que se não acontecer nada na primeira semana, você não precisa me pagar. Aliás, eu pago a mais para você, porque você perdeu seu tempo. Tá? E eu garanto que você vai ter os efeitos que eu estou dizendo. Eu vou garantir para você que vai emagrecer rápido. Será desacreditado. Beleza. Nós começamos o processo, ela começou a emagrecer. Estávamos na 3ª semana de treinamento. Né? No final da 2ª etapa do treinamento, 2ª etapa do método, que quando sai da parte da proteína, eu disse para ela assim, você tem algum aniversário, alguma coisa? Tenho um casamento de uma prima minha, mas eu nem vou. Eu disse, não, eu quero que você vá e você pode estar liberado. Você pode comer tudo que tiver na sua frente, que você sentir vontade, beber tudo que você quer, você merece tudo isso. Sabe o que aconteceu? Ela não fez nada disso. Ela disse para mim, Galo, eu até tentei, eu olhei assim, quando eu olhava aquele doce, aquele brigadeiro que na época eu comia com vontade, passava na minha frente assim, eu dizia assim, não, isso me faz mal, isso não é para mim, eu conquistei tudo isso, por que? Ela disse, eu não conseguia, o máximo que ela conseguiu foi pegar um brinde com a champanhe, e mesmo assim não tomou tono. Então, assim, quando a Márcia fala da parte de conscientização, a parte mental também, ela é muito importante, porque assim, quando você vê o teu aluno precisando de você diz, eu estou no início com você e a pior etapa já passou. Agora eu vou liberar. Ele não vai querer mais voltar atrás porque ele estava sofrendo e há muito tempo sofrendo e ele não tinha uma luz no fim do túnel até chegar a cada um de vocês para poder resolver o problema.
É disso que a gente tem que pensar. O ser humano, às vezes, está na frente da gente e não sabe o que aquele problema de obesidade interfere na vida do dia a dia, na vida com o marido ou a esposa, na vida com os filhos, na vida com os amigos, na forma de viver. Ou seja, muitos relatos eu tive de pessoas assim, professor, eu não tinha vida. Professores, alunos que chegavam na minha frente desabavam em chorar, me agradecendo, me abraçando, dizendo, professor, a ferramenta que você tem, você tem que ajudar mais gente. Eu disse, eu não tenho, a ferramenta é Deus que passou para você. Gente, a gente não é nada sem Deus, né? Eu falo sempre de Deus porque é a pura verdade. Eu não sou nada sem Ele, nós não somos nada sem Ele, e tudo que acontece é porque Ele quer que aconteça. Então, diante de tudo isso, a grandiosidade que diz assim, professor, você fez isso, aquilo, eu não fiz nada. Foi obra do Senhor que fez com que eu conseguisse ter tempo, paciência, organização, para que hoje nós tenhamos uma metodologia que salva vidas, que ajuda as pessoas que estão sofrendo do outro lado. E é isso que faz a nossa educação física, com a nossa metodologia, a beleza que é, como a Márcia falou, eu antes pensava que prevenia, hoje agora eu estou curando com o exercício físico. Isso é que é fantástico. É tudo que a gente sonhou como professor de educação física, é tudo que a gente quis, né? Ter essa certeza, essa segurança, essa dignidade que te dá a metodologia. As pessoas olharem para você e ver você como uma pessoa diferente, né? Te comparando com a essência que tem na área de saúde, com o médico, a medicina, e vocês assim, poxa, eu não devo nada a ninguém, a minha profissão é linda e ela é tão linda que eu salvo vidas também. Então, é disso que a gente mostra, e continue aí, doutora Márcia, que esse caso está realmente me emocionando, tá? Vamos lá. Então, sim, a tireoide estava funcionando bem, graças a Deus. Aí pode passar. A testosterona total. Passe aí o slide. A testosterona total estava bem baixa também, bem no limite, né? Inferior. E ontem eu também não coloquei a testosterona total aí, mas ontem também ela me mandou o restante dos exames e aumentou também. Que bom. Foi para 15,86. Muito, muito, muito bom mesmo. O cortisol, apesar aí tá verdinho, mas a gente sabe que para chegar ao exame laboratorial, o cortisol elevado também depende muito do momento, do estresse que ela está passando, enfim, mas a gente sabe que esse cortisol estava elevado pela condição dela, não tem como não estava elevado. A vitamina D também estava tendendo para baixo, então estava um organismo completamente desregulado, né? A insulina, olha a insulina quanto estava, 33,4. Nossa, que maravilha. E olha para quanto foi. Olha só, estou vendo aqui agora. 5, maravilha, 5, porra, sensacional. Insulina, gente, o hormônio insulina produzido pela célula beta do pâncreas, ele faz com que a pessoa engorde. Se insulina alta é sinônimo de obesidade, sobrepeso, engordar. Faz lipogênese. Então, quanto menor a taxa de insulina, significa que menos o seu corpo está produzindo pelas células beta do pâncreas mais insulina para poder fazer a função de carrear, tirar as glicoses circulantes para distribuir para as células. Então, quando a insulina está alta, o organismo entende que precisa armazenar, e ele pega essa glicose, transforma em triacilglicerol e coloca lá armazenado nos adipócitos. Então, é só para dar um esclarecimento a mais sobre a importância de manter a insulina baixa. Então, olha para quanto foi a insulina. De 33,4 foi para 5,9. Muito bom. A resistência à insulina, né, que o ideal é até 2,5, estava 11,05 e foi para 1,15. Realmente é uma mudança. Gente, olha só, vocês vão ficar de queixo caído.
né, com a imagem, com o depoimento. Olha, eu antes de começar, eu fui ver, eu realmente me sensibilizei, porque passa um filme na minha cabeça, né, e era de uma grandiosidade o trabalho da Márcia e de vocês, quando vocês têm comprometimento com seus alunos, quando você gosta de pessoas, quando você quer fazer o bem. Então, assim, e eu vou pedir para vocês aí, se vocês estão gostando do podcast, não esqueça de dar um like, compartilhe essa informação, porque assim como a Márcia, né, e a aluna dela, que vocês vão ver aí agora, chegaram ao objetivo desejado e de uma cumplicidade legal, pessoas que estão sofrendo precisam saber que existe uma metodologia que resolve e que é atual e futurista. Por quê? Porque não tem mais hoje aquela história. A longevidade aumentou de 75 para 89 anos de média, e com isso as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, etc. Então, para isso, o carro-chefe para impedir o desenvolvimento dessas doenças chama-se conter a obesidade, emagrecimento. Se você não sabe emagrecer, você com certeza está fora do mercado. Porque todo mundo hoje precisa emagrecer, todo mundo quer emagrecer, porque sabe, se aumentar de peso, vai desenvolver inevitavelmente uma dessas doenças. Mas vamos lá, Márcia, vamos ver que eu estou ansioso aí também para mostrar ao pessoal aí. Vamos lá, vamos lá. Então, que mais? A ingestão de água era insuficiente, ela bebia pouca água. Hoje ela bebe muita água e ela é daqui de Brasília. Aqui em Brasília, só para você ter uma ideia, tem 4 meses que não chove. Misericórdia. Então eu acrescento ainda mais um pouco de água daquela modificação. É seco mesmo. É muito seco. Sim, a menstruação dela, ela dizia que ela ficava incapacitada de trabalhar no período menstrual. Ela tinha cólicas fortíssimas e tomava remédios muito fortes, tinha que tomar vários remédios e não tinha nem condição de trabalhar. E ela relatou que no último ciclo ela teve uma leve cólica e não impediu ela de fazer absolutamente nada. Que maravilha. E para completar o quadro, ela também tem endometriose, que a endometriose ela libera substâncias que irritam, né, as alças do intestino. Então, mais uma vez, eu tive aí que realmente triplicar o cuidado com o intestino. E ela também tem uma doença autoimune, que é esclerodermia, que é uma doença que enrijece, que enrijece os tecidos da pele, mas ela não causa problema e ela vive bem com isso e não influenciou em muita coisa. Mas essa foi o nosso programa, a tabela comparativa. Se quiser passar aí o antes e depois dela o vídeo, para depois a gente falar aí como é que eu fiz a modulação, né? E assim, o que eu posso falar é que ela está muito feliz, né, com o resultado, de
forma natural, saudável, com certeza muito grata por tudo isso aí. E eu também. Gente, é lindo ver um trabalho desse. Como eu disse para vocês, eu me emociono sempre, 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 porque ver a felicidade estampada na frente, assim, de uma pessoa, né? Se vê as imagens, a alegria dela, a roupa, querer colocar uma roupa. Olha, gente, eu não sei. Uma vez uma aluna minha disse assim: professor, eu já nem tiro minha roupa na frente do meu marido. Né? Quando ele está no quarto, que eu quero mudar roupa, eu vou para o banheiro fazer mudar minha roupa. Então, são coisas que a gente tem que pensar, que não é só o treinamento, é o resgate. É tudo a beleza de viver que foi tirado em função de maus hábitos alimentares, ou até essas pessoas, elas procuravam realmente ajudar, mas não encontravam profissionais que faziam o trabalho certo, que faz o trabalho certo. Né? Então, entregava muitas vezes a dietas mirabolantes, a professores do fitness que querendo, não sabe o que está fazendo, e de repente buscou toda a alternativa e no final das contas era infeliz. Então eu me emociono sempre, vou me emocionar sempre, porque cada pessoa que é resgatada através de você, professor Paul Márcio, ou os profissionais que trabalham dentro da metodologia, é uma vida nova que cresce, é uma vida nova que realmente essas pessoas podem dizer assim: hoje eu sou feliz, hoje eu vivo bem, hoje eu posso desfrutar de tudo que eu quis desfrutar, sem complexo, sem sofrimento, sem nada. Mas, Márcia, olha, sensacional, cara. Um dos podcasts assim que eu mais me emocionei. Mas realmente é muito bonito, é muito feliz de ver. E é emocionante. Quando eu vi, com 27 sessões, ela me mostrou uma foto de antes e depois dela. Eu não acreditei. Eu falei, gente, não é possível. É outra pessoa, ela já era outra pessoa. Eu falei, não pode. Eu até coloquei no meu Instagram, no Instagram do estúdio, eu falei, gente, parece mentira, mas é fisiologia e disciplina. E na quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma live com ela para ela falar como que foi a experiência dela, como ela se sente hoje como mãe, como mulher, como profissional, porque quando a gente muda, o que eu falo, né? Eu falo para os meus alunos que a gente vai lá e organiza essa parte da vida da pessoa, assim como o Menandro faz com a gente, porque o Menandro estimula isso com a gente, e que é a organização do tempo. E quando a gente muda essa parte da vida da pessoa, a gente muda tudo modifica. Porque o ser humano não é uma coisa só, o ser humano é um todo, é a união da parte física, da parte emocional, da parte espiritual, e tudo é contemplado com uma mudança positiva. Então, a gente tem uma capacidade, um poder de transformação, uma ferramenta que é a metodologia aí realmente divina mesmo. E aí, quem quiser também participar, vocês estão convidados aí, quinta-feira da semana que vem, às 25 no canal do Instagram do Estúdio MF Personal, eu vou estar com ela, falando desse caso. Que, inclusive, essa iniciativa minha, toda quinta-feira agora eu faço uma live, nem que seja sozinha. E nem que seja para falar para mim mesma, mas eu falo. E foi também um estímulo da parte de vocês também, da sua, do Menandro também, e que eu estou me sentindo muito assim, é muito gratificante, porque é muito bom a gente poder realmente ajudar as pessoas com a nossa profissão, né? É muito bom, Márcia, olha só, quando você fala assim, nós ajudamos os clientes, mas quando a gente termina um trabalho desse e que alcança, a gente muda como pessoa.
A gente dá eu digo sempre, quando você faz alguma coisa por alguém, o presente maior é você. Ou seja, você recebe esse presente melhor, porque você foi capaz de resgatar essa vida. Não é só o trabalho, mas o amor que você colocou, né, no trabalho. Então é isso aí. Mais alguma coisa, minha querida, você quer acrescentar? É isso, eu acho que, assim, nós profissionais da área de educação física, a gente tem tudo na mão, basta a gente acreditar, estudar não é fácil. Eu também, eu tenho várias funções, eu sou mãe, eu sou esposa, dona de casa, tenho um estúdio, tenho alunos que eu falo que são os meus filhos também. Então, mas a gente acreditando e fazendo a nossa parte, realmente acontece e é maravilhoso quando a gente vê cada transformação, cada resgate que a gente faz, realmente fortalece ainda mais a gente. E é como o professor falou, toda vez que você oferece uma flor, a sua mão fica perfumada. Então, isso assim, eu dou o mérito para o professor, porque é ele que está semeando esses frutos, essas flores, né? Eu dou os parabéns e eu não sei onde que a gente encontrar alguém que faz isso, né? Copilou, organizou tudo, colocou ali e assim, está sempre muito presente. Eu também falo, eu gosto de falar que é o pai da educação física, que vai ali, bate, aí incentiva, estimula e, e não para, né? Está sempre inventando alguma coisa, impressionante. Quando a gente fala, agora pronto, agora a gente vai ter um sossego. Não, inventa outra coisa e a gente tem que acompanhar. É isso aí. Gente, foi mais um podcast. A professora Márcia, parabéns. A sua aluna, parabéns também. Como é o nome dela? Camille. Camille, se você estiver vendo aí, olha, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua determinação. Você é uma vitoriosa. Então, assim como a Camila, nas suas lives, Márcia, é bom você realmente fazer as lives, mostrar que assim como a Camille conseguiu, junto com você, qualquer um pode ser feliz, emagrecendo, saudável. Então, gente, esse foi mais um um podcast Personal Trainer de Sucesso. E até a próxima quarta-feira com um novo podcast, um novo caso.